Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicomte Rio. Hoje a conversa é com o senhor Leônidas Quaresma, auditor fiscal da Receita Federal aposentado, que vai esclarecer dúvidas sobre as novidades do programa do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022. Antes de passar a palavra ao senhor Leônidas, a presidente do Sindicomte Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos, boa tarde, Leônidas, muito obrigada por estar aqui conosco, obrigada a todos os colegas que estão nos ajudando a fazer essa conversa, e sem mais demoras, vamos passar para o Leônidas para ver as novidades e as dúvidas que ainda temos sobre o nosso imposto de renda e dos nossos clientes. Obrigada, e qualquer dúvida aí, a gente vai levantando o nosso dedinho, colocando no chat e entrem e se manifestem, que a Evelyn vai passando a palavra. Obrigada. Leônidas. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez. Agradeço o convite. Fico muito lisonjeado pelo prestígio e eu vou tentar, digamos, ajudá-los, tentar tirar alguma dúvida que porventura haja. Eu queria só falar um pouquinho, só como para começar a esquentar, a questão da prorrogação. Eu acho que todo mundo que já sabe que o prazo foi prorrogado para 31 de maio, mas sempre é bom falar porque é a novidade do momento. Então, o prazo de entrega foi prorrogado para 31 de maio, o prazo para pagamento da primeira cota também prorrogado para 31 de maio, o prazo para solicitar a inclusão no débito automático desde a primeira cota passou para 10 de maio, era 10 de abril, passou para 10 de maio, e as restituições continuarão a ser pagas como previsto a partir de 31 de maio. Quer dizer, prorrogou o seu prazo de entrega, mas o prazo para pagamento da restituição, felizmente, não foi prorrogado. Tá? Essa é a grande novidade. Uma novidade bem recente também é sobre ganho de capital. É a possibilidade do contribuinte que vende um imóvel residencial poder aplicar o fruto da venda na quitação ou redução da prestação de um imóvel financiado. Tá? Até 2 semanas atrás, o entendimento da Receita é que isso não era possível, mas, por conta de tantas decisões judiciais contrárias a esse entendimento, acho que a Receita analisou melhor e resolveu mudar a sua opinião. E vocês vão dizer, então, como é que fica, digamos, quem fez esse movimento e não aproveitou? Eu diria que, com certeza, como isso não foi uma mudança na legislação, foi o entendimento da Receita, cabe a aplicação disso no passado. Então, quem no passado recente teve esse movimento, quer dizer, vendeu um imóvel residencial e, num prazo de 180 dias, quitou ou reduziu sua dívida de um financiamento, eu acho que ele pode rever este ganho de capital, retificar a declaração e pleitear a devolução do que foi pago a mais. Tá? Essa devolução é relativamente simples, basta fazer um perder-comp e eu acho que muita gente vai lucrar com isso, com absoluta certeza. E eu chamaria a atenção da grande novidade desse ano, que a meu juízo foi a melhor, que é a questão da declaração pré-preenchida. Eu diria que a declaração pré-preenchida está uma gracinha. Ela não está completa, não está perfeita por não estar completa, mas eu diria que a Receita deu um salto qualitativo e quantitativo muito grande este ano. Por quê? Primeiro, porque não se exige mais apenas, quer dizer, não se restringiu a busca dessa declaração pré-preenchida só com certificação digital. O contribuinte hoje, se ele tiver aquela conta GovBR, prata ou ouro, ele consegue buscar certificação digital. E é muito fácil você ter essa certificação, essa conta GovBR, prata ou ouro. Porque praticamente a bronze, praticamente todo mundo tem. Todo mundo que andou acessando para buscar seu comprovante de validação no Conect SUS tem a conta GovBR bronze. Basta que ele se autentique através do seu internet banking ou da sua identidade digital ou título de eleitor com biometria, ele consegue passar para prata e, se ele se autenticar com a face, ele passa até para ouro.
mas não tem diferença nenhuma de uso do ouro para a prata. A prata é suficiente para você fazer tudo como se estivesse na Receita, tudo como se tivesse certificação digital. Agora, para quem disser, não, mas eu não tenho GovBR, tenho conta em banco, acesso ao meu Internet Bank, mas não tenho conta GovBR. Você também pode buscar a declaração pré-preenchida se autenticando com o seu banco. E aí, se as pessoas, quem ainda não experimentou, qual é o caminho? Você abre o programa da Receita, o programa do Imposto de Renda de 2022, clica em Nova, opta por começar a fazer a declaração através da pré-preenchida, e ele vai te perguntar se a declaração é própria, se é sua, seu CPF ou de um procurador. Você vai dizer que é a sua própria, dá um OK, e ele vai abrir aquela tela do ECAC. Tá? Na tela do ECAC, se você reparar, a primeira linha que aparece logo abaixo do entrar com o GovBR é a autenticação pelo Internet Banking. É bom que a linha está até diferente, a verdinha. Você clica ali, ele vai te pedir alguns dados de banco, do seu banco, para te identificar. Eu diria que cada banco faz uma autenticação diferente. Quer dizer, e tem pelo menos 6 bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, BRB, Sicoob, e tem mais um que eu acho que tem mais um que eu não lembro qual é. Mas aí você se autentica e aí ele vai autenticado, se você se autenticar com a sua senha do Internet Bank, que é aquela senha do Internet Bank, não é a senha do cartão, ele vai te dar a sua declaração pré-preenchida. Aqui vai facilitar muito e vai evitar muito que as pessoas caiam na malha. Por quê? Nessa declaração pré-preenchida já vem os dados da DIRF, da DIMOB, das contribuições à Previdência Privada, que estão na E-Financeira, vai te trazer os dados do ano passado, os rendimentos de tributação exclusiva. Está uma gracinha a declaração, eu acho. Então, recomendo usar a declaração pré-preenchida. Bem, eu queria já ver se tem dúvidas. Eu gosto mais de falar sobre as dúvidas. Vocês me trazem as dúvidas e eu complemento com o que eu acho que vocês não sabem ou não estão atentos. Temos alguma dúvida? Denis Clay Costa, você levantou a mãozinha. Perfeito. Boa tarde a todos. Boa tarde, Leônidas. Boa tarde. Leônidas, algo que me aconteceu agora, uma coisa diferente, né? Ratificando o seu entendimento aí sobre a declaração pré-preenchida, realmente um ganho fantástico, né? Eu acabei descobrindo inúmeras coisas que os clientes me escondiam, né? Tipo, conta na rico.com, com um monte de investimento, conta poupança escondida. Eu sei que eu descobri tudo que eu não sabia. Então, foi um ganho espetacular, né? Sendo que o que eu estou com um caso prático aqui. Eu tenho uma cliente que ela diz que possui plano de saúde, né? Não sei se pode falar, não vou falar o nome da operadora, mas enfim, tem um plano de saúde de uma grande operadora que ele é coletivo, sendo que ela se vinculou a esse plano através de um sindicato, né? Onde o sindicato faz o rateio da fatura e distribui a cobrança entre os associados. Cada um recebe o seu boleto, não em nome do plano de saúde, em nome do sindicato. O sindicato, né, recolhe esse valor e repassa para o plano de saúde, né? Ele que paga o boleto total para o plano de saúde. Daí, o cliente me disse que tinha plano de saúde, eu fui tentar fazer a dedução, olhei lá na declaração pré-preenchida e não tem informação nenhuma da Unimed, né? Eu achei estranho. Ih, acabei falando, pelo amor de Deus. Não tem problema. Depois você cobra dela da propaganda. Pois eu cobro, o merchan. Então, eu achei estranho, porque todos os outros clientes que possuíam, né, enfim, qualquer tipo de plano de saúde, com as diversas operadoras que temos aqui, e vinha lá bonitinho a informação do plano de saúde. Esse não veio, né? E daí eu solicitei a esse cliente que entrasse em contato com o sindicato e solicitasse lá um extrato, né? Enfim, um documento dizendo o que ele pagou para o plano de saúde. Eles deram, sim. Mas aí vem em nome do sindicato, ou seja, eu não tenho informação nenhuma da Unimed.
E eu estou com medo, né? Eu estou com medo. O cliente falou, não, você tem que deduzir isso aí, você tem que deduzir porque eu pago, enfim. E não está na DMED. E eles, assim, o que eu faço? Então, ótima pergunta. O que acontece na prática? Os planos de saúde eles têm a obrigação de informar todos os seus, clientes, digamos assim. Certo. Independente da empresa contratar ou não, havia um entendimento anterior, que já foi mudado, já pacificado essa mudança, de que, digamos, por exemplo, o sindicato faria a DMED porque ele contratou uma operadora de plano de saúde, ele deveria informar isso. O entendimento da Receita não é esse. Só quem informa os beneficiários, a operadora do plano de saúde ou a administradora de plano de saúde. A gente sabe que, sem falar o nome, a gente sabe que tem algumas administradoras de plano de saúde. Não são planos de saúde, mas fazem o contrato como intermediárias entre o cliente e o plano de saúde. Então, quem tem a obrigação de fazer a informação na DMED ou é a administradora do plano de saúde ou o plano de saúde. Mas, na prática, o que se vê é que eles não fazem isso. Então, o que acontece? Muitas pessoas como essa acabam ficando sem a informação. E aí, o que eu oriento as pessoas nesse caso? Isso é muito comum. E outra coisa, aproveitando aí a deixa, é a questão do MEI. Muita gente foi orientada, até pelos corretores de plano de saúde, a abrir um MEI que seria muito mais barato o custo do plano de saúde, que seria um plano de saúde com CNPJ, e realmente o plano de saúde com CNPJ é mais barato do que com pessoa física, porque a pessoa física, o plano de saúde tem a limitação do reajuste dado pela ANS e o plano de saúde com CNPJ não tem. Mas o que acontece? A verdade é que a Receita tem a presunção, quer dizer, ela presume que se você tem um plano empresarial e você não aparece na DIRF, ou ainda não aparece na DIRF, ela imagina, especialmente se você for sócio dessa empresa, ela imagina que você ganhou de graça aquele plano de saúde. Esse pleonasmo é proposital para ficar bem claro. A Receita imagina que o plano de saúde foi dado pela empresa, que você não pagou nada e, portanto, você não poderia deduzir. Qual é a minha orientação nesses casos? Especialmente, por exemplo, desse sindicato. Que a pessoa faça o pagamento, de preferência, com cheque ou então usando a sua própria conta corrente pessoal. Tá? Entendi. Tanto nesse caso do sindicato, quanto um sócio de empresa que tem plano de saúde ou um titular de um MEI, faça o pagamento. Se você faz o pagamento, digamos, nesse caso, ao sindicato, procure fazer um cheque ou uma transferência bancária, mas especifique lá a que se destina aquele pagamento. Pagamento, plano de saúde, número tal. Se for cheque, melhor ainda, por quê? Porque o cheque serve de recibo, que se deve colocar no verso do cheque. Este cheque destina-se ao ressarcimento do plano de saúde junto ao sindicato tal, cujos beneficiários são fulano, ciclano e beltrano. Quer dizer, isso serve de recibo, você consegue provar que você entregou dinheiro ao sindicato, ou seja lá quem for, para pagar um plano de saúde. Muito possivelmente, essa pessoa vai cair na malha, porque a Receita não teve essa informação da confirmação de um plano de saúde, mas com esse documento, com esse cheque, ele consegue provar facilmente que pagou aquele plano de saúde e vai ser liberado da malha sem nenhum transtorno a mais. Entendo. Okay? Agora, só para piorar o negócio, eu entendi, né, a sua explanação. Agora, para piorar, esse contribuinte, ele é associado de uma organização religiosa e essa organização religiosa recolhe o valor deles, né, e repassa, paga tudo de uma vez só. Não é assim, o boleto é individualizado para associação religiosa. Só para piorar o negócio. Então, nesse caso, essas pessoas da associação religiosa deveriam ou deverão fazer, é isso que eu estou falando, um cheque que prova. Eu prefiro cheque, ainda que o cheque esteja quase como uma instituição em desuso, mas eu prefiro cheque por quê? Porque você passa um cheque, depois você consegue facilmente uma cópia microfilmada do cheque. Então, aquilo é um documento. Você bota nominal a essa associação, você consegue provar que entregou à associação um determinado valor com o objetivo expresso de pagar o plano de saúde. Entendo. Tá?
eu digo que isso é tranquilo. E mais, o plano de saúde, ainda que, digamos, ele tem a obrigação de informar para aquelas pessoas que elas são associadas, porque o plano de saúde sabe disso. Ainda que ele tenha sido contratado por uma associação, uma entidade religiosa, seja lá quem for, ele sabe exatamente, pessoa a pessoa, quem são os seus filiados. Então, se você pedir, o plano de saúde tem a obrigação de te dar esse papel dizendo quanto você custou. Quer dizer, quanto você pagou a ele, quanto você custou a ele. Entendo. Perfeito. Ok? Vamos... Tá ok. Obrigado. Nada. Próxima pergunta é da Márcia Rita. Pode falar, Márcia. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde, Leônidas. É um prazer, mais uma vez, estar aí com você. Há uns 15 dias atrás, eu estive numa sala aqui também com você, e agora surgiu aqui uma dúvida de uma cliente minha que recebeu precatórios, ok? Sendo que esse precatório era do marido, o processo, né, foi do marido, ele faleceu em 2019 e a nota fiscal dos honorários estão em nome do falecido, tá? São duas notas. Eu poderia estar lançando essas duas notas lá no honorário? Sim. Então, ok, mas na declaração dela? Sim. Então, ela era a única herdeira? Não, ela era meeira, ela é a meeira e tinha duas filhas. Tem duas filhas. Então, as três se habilitaram no processo? Ou só... Porque, veja bem, isso digamos, isso que foi pago a ele, em nome dele, isso é como se fosse herança, é um direito que o espólio tinha, então passa para os herdeiros. Normalmente, as três, digamos, se habilitariam neste processo e receberiam este valor. Tá? E aí vem digamos, porque tem algumas coisas que são ruins por um lado, mas são boas pelo outro. Digamos que o número de meses desse precatório fosse 30 meses. Ok? Se o falecido estivesse vivo, ou se tivesse sido pago ao espólio, na declaração do espólio, ou do falecido, se estivesse vivo, ele colocaria 30 meses. Ok? Como foi pago a elas, herdeiras, cada uma vai colocar 30 meses. Então, digamos que ele tivesse recebido R$300 mil, 30 meses. Se fosse na declaração dele, o rendimento médio dele seria R$10 mil. 300 mil dividido por 30. R$10 mil de rendimento médio. Como são três herdeiras, quer dizer, cada uma, eu estou imaginando que recebeu R$100 mil, então, digamos, o ganho médio mensal delas seria o que? 100 dividido por 30. Quer dizer, que é muito menor, significa que o imposto apurado vai ser muito menor sendo herdeiras do que sendo no próprio. Ok? Sim. Mas, voltando à sua questão, eu diria que pode sim, porque certamente na nota fiscal deve ter o número do processo. Normalmente, o escritório de advocacia, quando faz a nota fiscal, eles referem-se a honorários advocatícios referente ao processo tal. Então, estará amarrado o número do processo da nota fiscal. Um deles são duas notas e dois escritórios diferentes. Um deles colocou o número do processo, está tudo ok. Tá? O outro, ele não colocou o nome, o número do processo, mas o nome do advogado consta num espelho aqui que eu recebi, né? Do espelho, entendeu? Então, eu entendo que não teria... Você consegue fazer essa amarração de que aquela nota fiscal se refere àquele processo tranquilamente. Pode sim. Tá. Agora, eu não... assim, você sabe me dizer, para que eu pudesse fazer essa declaração assim, 100% ou 90% aí dentro da legislação, qual a documentação que essa cliente teria que me mandar? Porque ela me mandou aqui um comprovante de resgate precatório federal que foi pago pelo Banco do Brasil.
Então, aqui está como a fonte pagadora, né? O Banco do Brasil, o número de meses, ok? São 138 meses. E tem aqui o valor do capital, valor dos rendimentos, valor bruto resgatado, valor do IR e um valor líquido de resgate. Tá. Se fosse um precatório, digamos, estadual, se fosse alguma coisa da justiça trabalhista, eu diria que, na maioria das vezes, eu diria quase 100%, o juízo do trabalho já aplica o entendimento, quer dizer, o juiz do trabalho já aplicava esse entendimento há muito tempo atrás, que é o entendimento atual do STF, que diz que pagamentos em atraso, no caso de pagamentos em atraso de trabalho, juro é rendimento isento. Então, normalmente, a sentença do juízo do trabalho ele já manda calcular considerando juros como rendimento isento. Na Justiça Federal, eu confesso que não tenho observado isso. Quer dizer, normalmente o cálculo se faz com o valor total da condenação. E aí seria interessante você buscar os cálculos, talvez esse papel até tenha, os cálculos do que é o principal e o que são os juros. 104 meses, quer dizer, essa causa é certamente antiga. 138 meses. Então, muito possivelmente, quer dizer, foi informado, a sua tendência seria o quê? Colocar esse valor que ela recebeu, só tirar o advogado, não é isso? A sua primeira... Então, certamente, com tantos meses assim, o valor dos juros deve ser um valor bastante considerável. No mínimo, eu diria 50% deste valor que ela recebeu deve ser relativo a juros. Então, seria interessante, para não prejudicá-la, que você procurasse ver com ela, ou através do advogado, ou buscando a cópia do processo, o quanto é de juros. Por quê? Você tem o principal, que é corrigido monetariamente, e tem os juros. O juro é rendimento isento. Tá? Eu imagino, digamos que essa pessoa tenha recebido R$300 mil neste precatório. Eu diria que, neste caso, 138 meses, muito possivelmente, pelo menos 50% deve ser juro. Então, ao invés de tributar 300 mil menos o advogado, você tributaria 150 mil menos a proporção do advogado. Por exemplo, nesse caso, recebeu 300 mil, pagou, por hipótese, 60 mil ao advogado. Quando você reduzir esses 300 para 150, se o juro for metade desse valor, você vai ter que reduzir também o advogado em 50%. Então, 300, pagou 60 para o advogado para receber 300. Terá pago 30 ao advogado para receber os 150, que é o rendimento tributável. Ok? Então, fiquem atentos, especialmente se for precatório federal, se foi levado em consideração só o principal atualizado. Tem o principal, atualização monetária, que normalmente é o IPCAE, e os juros. Tire os juros. Você vê que faz uma diferença enorme. Muito possivelmente ela vai ter uma poupuda restituição. Então, aqui tem um valor, o valor está mais ou menos dentro aí do que você falou aí, um pouquinho mais de 300 mil reais. Sendo que, nesse comprovante de resgate do precatório, tem aqui valor do IR, R$ 7.482,12. E aí dá um valor aí líquido. Então, assim, eles estão abatendo aqui o valor do imposto de renda. Então, mas o que ela recebeu foi esses 300 mil reais? Um pouquinho a mais. Certamente, boa parte disso é juros. Então, ok, então eles devem ter feito, pelo cálculo aqui do imposto de renda, eles devem ter feito o cálculo em cima do principal, desconsiderando os juros. Eu acredito que não, porque 138, pouco mais de 300 mil reais, com 138 meses, dá um valor, quer ver? Vou chutar aqui 350 mil. É isso. Pode ser. Dá em média, o que acontece? Dá em média um pouco menos de 3 mil reais. 3 mil reais. Eu não sei de cabeça quanto seria necessário, quer dizer, quanto seria o imposto sobre um salário de 3 mil reais, mas deve ser uma coisa relativamente pequena. Isso.
Eu fiz um cálculo aqui, daria, assim, por alto, né? 50 e poucos reais no mês. Então, quer dizer, dá mais ou menos, se for isso, quer dizer, se R$3.000 de rendimento mensal a R$3.000 corresponder um imposto em torno de R$50.000, significa que consideraram, na hora de fazer o cálculo, os R$300.000 no total, não excluíram juros. Entendeu? Não, pode parecer pouco 50, imposto, mas... daria mensal, aí dividindo pelos 138 meses, daria em média uns 50, isso. Então, R$54. Certamente, este valor, o que eu quero dizer é que certamente usaram como base de cálculo os R$300.000. Ok. Quando certamente está errado. Ter 138 meses de prazo, eu diria que pelo menos metade disso é juros. Quer dizer, eu diria que você tem a oportunidade de fazer com que ela receba esses 3.000 e tantos de fonte todinho de volta. Esses 7.000 que foi? 7.000, okay. Então, 7.000 de fonte, com certeza ela recebe tudo isso de volta. Basta que você descubra o valor dos juros. Porque, se vocês reparam, essa é uma novidade desse ano, que eu não comentei. Na declaração, a ficha RRA, a novidade desse ano é que ela tem um campo próprio para você informar os juros. Até o ano passado não tinha isso. Por quê? Porque não importava os juros. Eu não achei, eu não consegui esse campo dos juros, não. Tem sim, quando você abre a ficha do RRA, você vai ver lá, vai aparecer rendimento, eu acho que ao lado a Previdência Social, não, deve ser maior de 65 anos, talvez. Isso. Veja que ao lado... Tá certo, valor recebido referente a juros, ok, então, visualizei. Porque a Receita esse ano está pedindo, chamando a atenção do contribuinte que ele deve informar o juro, que esse juro beneficia ele. E você vai colocar esses juros também lá na ficha de rendimentos isentos não tributáveis da linha 26. Então, procure ver esse processo quanto é de juros. Tá legal, aí vai me facilitar isso. De volta. Porque, assim, parece que está somando, entendeu? Quando eu coloquei lá os valores, está somando e aumenta, inclusive, o valor de imposto a pagar. Então, eu não sei se estava colocando... Você coloca mais do que 7.000? O resultado de imposto é mais que 7.000? Não. Ele soma aos rendimentos lá ao imposto... Não, você tem que fazer a opção pela tributação exclusiva. Lá no alto dessa ficha tem 2 bolinhas. Ajuste anual ou exclusivo na fonte. Marca exclusivo na fonte. Tá, já está marcado. Está marcado exclusivo na fonte. Eu não sei o que eu estou fazendo. Então, o resultado, sem o RRA, ela tinha 2.900 de imposto a pagar. Não. Digo na ficha RRA. Entre lá na ficha RRA e veja se já colocou o valor do rendimento, colocou os 138 meses, veja quanto aparece lá como imposto devido sobre o RRA. Aparece o valor que está aqui nesse documento que eu tenho. Significa que fizeram o cálculo considerando o juro como tributável. Entendi. Com certeza ela vai ter esses 7.000 de volta. Tá. Garanto para você. Tá bom. Eu fico mais aliviada porque, assim, falei, caramba, eu acho que eu não estou sabendo fazer. E ela vai ficar muito mais contente quando souber que vai ter pelo menos esses 7.000 que foi retido de volta. Ok. Eu garanto que ela vai ter isso de volta. Ok. E eu quero perguntar se tem alguém aqui na sala que esteja acostumado, né, para, de repente, precisar tirar alguma dúvida e tal. Mas depois eu vou... Eu já estou acostumado. Se você quiser tirar dúvidas... Tá bom. Eu só não tenho o seu contato. Não é difícil. Se você pergunta a pessoa do sindicato, eles têm. Tá bom. Mas muito obrigada, Leônidas. Nada. Obrigada. Seu Cláudio Soares, o senhor comentou no chat, tem perguntas. O senhor pode abrir o microfone e fazer suas perguntas para o doutor Leônidas? Seu Cláudio Soares, está me ouvindo? Acho que não, né? Enquanto o Cláudio não vamos para a próxima, então, para não perder tempo. Isso. A senhora Bela Balaciano gostaria que fosse falado sobre os juros bond. Posso aproveitar a dedução de 35.000?
Fala de quê? Desculpa, eu não entendi. Gostaria que fosse falado sobre juros bond. Posso aproveitar a dedução de 35 mil? O que eu confesso que eu não sei o que seriam juros bond. Eu fico imaginando... Pode abrir eu imagino que o que eu talvez queira saber é quando você tem, digamos, aplicações no exterior que rendem, e aí você teria que pagar o ganho de capital. Se esse rendimento for relativo a uma liquidação da aplicação, digamos, você aplicou lá nesses bonds ou ação, seja lá o que for, você tem uma aplicação no exterior. Se essa sua aplicação foi encerrada, se foi liquidada, você aproveita esse rendimento, se for até R$35 mil, o equivalente a R$35 mil, este rendimento é isento. Se esse rendimento for juros pagos, não for, digamos, for aquele juro, digamos, periódico, não for a liquidação da aplicação, nesse caso você não aproveita essa isenção dos 35. Você vai pagar 15% sobre o valor do rendimento. Não sei se eu consegui responder a Bela. Ela falou que tu está conseguindo abrir o microfone, mas conforme for, ela tem nosso WhatsApp, ela envia a dúvida dela. Deixa eu ver se ela conseguiu agora abrir o microfone. Conseguiu, Bela? Conseguiu. Não, acho que aí o senhor conseguiu alcançar a dúvida tá. Então, dela. assim, eu adivinhei qual era a dúvida dela. Perfeito, ótimo. Maravilha. Senhora Gisele, pode falar. Muito obrigada. Oi, Leônidas, boa tarde a todos. Tudo bem? Leônidas, vamos lá. São 2 assuntos, tá? Primeiro, sobre inventário. Vamos lá, espólio. O cabeça do casal, a dependente morreu. Tá? Morreu em dezembro, 12 de dezembro. Eu vou fazer a declaração dele. Eles tinham bens comuns, né? Então, ok, 100%, tudo era na declaração dele. Então, eu vou fazer a declaração dele, colocando ela ainda como dependente, para que ele aproveite a dependência dela nos 12 meses. Eu pagava plano de saúde, ela tinha um rendimento pequeno. Ok. Na declaração de bens, eu estava pensando fazer o quê? Porque eles já fizeram, já houve um inventário cartorial, que terminou agora em fevereiro, foi rápido, o final de janeiro. Eu estou pensando em fazer uma declaração para ela, primeiro enviar a dele, tá? Colocando aí já 50% dos bens na declaração dele. Só. Não. E fazer uma dela, já preparando para final de espólio de 23, que eu vou entregar, né? Já dispondo 50% para cada um, já que ele é só meieiro, ele não recebeu herança nenhuma dela. Então, vamos lá. Nesse caso seu, como, digamos, eles já faziam declaração em conjunto, você pode simplificar, continuar fazendo declaração em conjunto, só que agora em nome dela. Tá? Ele passa a ser dependente dela nesta primeira declaração. Por quê? Porque ele já fazia declaração em conjunto. Mas imagine que o caso que eles faziam declaração em separado, porque ambos tinham rendimento. Então, se fizessem em conjunto, era prejudicial. Pagariam mais. Tá? Nesse caso, ele é isento por doença. Então, eu coloquei... Então, se eles já faziam junto, você pode fazer a declaração de final de espólio, a primeira de declaração de espólio, em conjunto também, sendo que ela vai ser a titular. Ok? Se fizessem, se não fosse interessante fazer em conjunto, você faria exatamente isso que você disse. Faria a declaração dele. Não, aí no caso não. Então, se é interessante fazer em conjunto, você pode fazer as duas juntas. Se precisar fazer declaração em separado, você pode fazer a declaração dele primeiro, depois manda dela. E aí todos os bens passam para a declaração dela. Ok? O espólio. Todos? Por quê? Todos. Por quê? Como os bens são comuns, ele tem certeza que ele tem metade daquele patrimônio, mas ele não tem certeza de que vai receber metade de cada um dos bens. Percebe? Imagine que ele tivesse 5 filhos e tivesse 5 apartamentos. Ele pode perfeitamente receber 50% de cada um desses apartamentos
ou acordar com os filhos, não. Dos 5, 2 correspondem à metade do patrimônio. Então, eu vou ficar com 100% de 2 e vou partilhar os outros 3. Por isso que os bens vão todos para a declaração do espólio. Tá? Só quando finaliza o espólio é que ele vai ter certeza do pedaço dos bens todos que coube a ele. Tá? Por isso, vai tudo para a declaração do espólio e depois, na hora do encerramento, você diz o quanto coube a cada um. Quer dizer, eu quero dizer que não necessariamente ele vai ter metade de cada um dos bens do inventário. Tá? Por isso, não se separa antes. Essa é a razão de não separar. Tá, no caso, como foi cartorial, eu já tenho até aqui a escritura. E ele só ficou com a metade dele, quer dizer, com os 50% que ele tinha pela comunhão, né, pela união deles, e os 50% dela foi dividido entre os 3 filhos. Então, mas eu já tenho isso pronto agora. Então, excepcionalmente você tem isso pronto. Mas, digamos, como regra geral, você leva tudo para a declaração do espólio para depois fazer essa divisão. Tá? E aí, uma coisa que eu orientaria, que fica mais claro, imagina que você tinha lá um imóvel, vamos facilitar, dizer que era um imóvel só. Tá? E esse imóvel estava na declaração de quem fazia a declaração, e não importa se originalmente era na declaração do sobrevivente ou do falecido, estava lá por, digamos, R$100.000. Tá? Mas você sabe que esse imóvel vale hoje R$1 milhão. O que eu orientaria a fazer? Separar, se for metade, quer dizer, como nesse caso você falou, cada um recebeu metade, colocar 50%, dividir esse bem em dois itens. 50% do apartamento tal, R$50.000. 50% do apartamento qual? Desse mesmo apartamento, os mesmos R$50.000. Por quê? Na hora de fazer a transferência, você vai transferir para o sobrevivente 50% pelo mesmo valor. Pelo mesmo valor. No caso dos herdeiros, nesse caso, você vai transferir isso. Você vai transferir para o outro valor. Porque se você não fizer assim, fica complicado você demonstrar que só a parte dos herdeiros foi valorizada. Entendeu? Por exemplo, imagine que os 50% dos filhos, dos herdeiros, você passa por R$1 milhão. Então, você vai ter 50% por 50 mil e outro 50% por 1 milhão. Sim, se você faz tudo junto, você passaria tudo por 1 milhão e 50. E como explicar que o dele é 50 e dos outros é 1 milhão? Tá? Então, nesses casos, se você tem o bem, digamos, metade, eu orientaria a separar o percentual do meio, dividir todos os bens, no mínimo, no meio. A parte do meio e a parte dos herdeiros. Dos herdeiros, tá. E excepcionalmente, como eu já tenho esse documento, quer dizer, e eu só vou fazer a final de espólio em 23, eu não posso, então, fazer, quer dizer, não é aconselhável fazer isso que eu estava pensando. Não, a regra não é. A norma... A norma, então, é essa. Sim. Tá ótimo, então. Bom, obrigada, Leone. Ótima pergunta. Esclareceu, consta muita gente. Outra coisa, outro dia a gente estava conversando, você até falou que esse ano foi está sendo um ano atípico, porque tem muito final de espólio ou início de espólio, né? Muita gente morrendo. Mas também nessa pandemia eu comecei a observar que muita gente se separou. Sim. Imagino. Ficar enclausurado a convivência, 24 horas trancado é difícil. Foi complicado. E aí a mesma coisa. O cabeça, aí nesse caso, o casal, o marido declarava 100% dos bens imóveis e carros, esse tipo de coisa. Na separação, 50% coube para cada um, né, de um imóvel, mas ele compra a parte da esposa de um determinado imóvel. Tá? Quer dizer, então, a aquisição dele vão ser em datas diferentes. Uma quando eles compraram e estavam juntos, e agora eu vou desmembrar esse imóvel em 50% nesse valor, e agora, em 2021, ele comprando da esposa, indico que ele comprou a parte dela. Então, certamente, esse movimento de compra se deu depois da separação. Na separação. Foi acordado na separação. Bom, se foi acordado na separação, o que acontece?
é como se fosse uma, digamos, para ela, como se fosse uma herança, uma transferência patrimonial. Sim. Digamos, se ele não tivesse comprado, na separação, quer dizer, na declaração agora nova de cada um deles, apareceria 50% do imóvel tal, 50% do imóvel qual. Tá? E aí, digamos, quem detinha este imóvel diria que não mudou nada, porque já tinha o imóvel lá, ele agora só tem 50%. E ela receberia, digamos, ela justificaria esse enriquecimento com aquela linha, se não me engano, é 19, transferências patrimoniais, dissolução da sociedade conjugal. Sim. Neste caso, digamos que ele ficou como se fosse um final de espólio, digamos, ele recebeu o excesso, quer dizer, ele recebeu mais do que ela. Então, ele paga a ela por esse excesso. Ele vai ficar com 100% desse apartamento e vai dizer que pagou a ela, como transferência patrimonial, dissolução da sociedade conjugal, o valor relativo a esse apartamento. E a propriedade dele, nesses 50%, passa a ser na data da separação. Isso, adquiriu 50% quando comprou e 50% na separação. Se ele, num dia que ele for vender, ele tem que botar que ele foi adquirido em datas diferentes. Exatamente. Agora, outra coisa curiosa nessa separação, eu estou fazendo a do marido, né? Não estou fazendo a da esposa. E na decisão, no acordo de separação, geralmente deveria vir, eles têm uma filha pequena, um valor de pensão, né? Porque ele pode colocar isso na declaração dele como pagamento de pensão e coisa e tal. A guarda ficou compartilhada, ok, mas na pensão fala assim, o cônjuge, o primeiro, o segundo, vai pagar a babá, o motorista, não dá valores, a babá, o motorista, médico particular e escola. Ele não foi bem orientado, não, sob o ponto de vista do imposto de renda. Você só pode deduzir aquilo que, digamos, você determina em valores. O que você paga em natura, tipo pagamento já vi muito, pagamento de condomínio, o aluguel da casa, o motorista, o jardineiro, a babá, nada disso pode ser computado como pensão alimentícia. Pensão. Então, ele não vai deduzir absolutamente, ele vai ter o gasto, mas não vai poder deduzir nada. Exceto aqui. No caso da escola, ele vai deduzir, no limite da escola, ele vai informar que teve uma despesa de instrução com alimentando e vai ficar limitado aqueles R$ 3.200. Quer dizer, se uma boa escola, não dá para pagar uma mensalidade, não dá para pegar uma mensalidade. Exato. Então, eu diria que ele foi mal orientado nessa eu achei bastante confuso, porque não existe um valor. A babá pode fazer hora extra, pode ficar, o motorista também. Fala em gastos que ninguém consegue avaliar. Existem babás e babás, né? Não, e por isso ele não pode... Não, ainda que não importa se a babá ganha pouco ou ganha muito, ele não vai deduzir nada. Desse jeito, ele não deduz nada. Então, pode alertar, talvez fosse o caso, se ele tiver interesse, de retificar esse acordo. Tá ótimo, Leônidas. Eu te agradeço muito. Não, eu que agradeço. Obrigado pelas orientações. Um beijo. Seu Cláudio Soares, boa tarde. Boa tarde. Está me ouvindo? Que eu tenho dificuldades técnicas. Por favor, objetivamente, como declara BDRs no campo de bens e direitos, quais o CNPJ utilizar e na aba de rendimentos? Então, traduz para mim o que seriam BDRs. BDR é um tipo de aplicação. É uma aplicação em que ela espelha as ações no exterior. É como se fosse comprado um recibo no Brasil, um direito de ações que são negociadas na Bolsa Americana. Então, você vai informar isso, digamos, o valor do seu desembolso na aquisição desses BDRs, e esses BDRs, digamos, rendem como se fosse uma aplicação financeira? Ela rende como se fosse, ela espelha o que uma ação americana paga de dividendos. Se, por exemplo, você compra um direito de uma ação da Apple, por exemplo, se ela pagar dividendos lá nos Estados Unidos,
a gente tem o direito de receber esse dividendo aqui no Brasil também, é distribuído escrito mesmo como dividendos. Então, quer dizer, esse e é um são negociados na B3 também, na Bolsa de Valores, esses ativos. Mas não como renda variável. Como renda variável. Exatamente como renda variável, é negociada nos home brokers em casa, como renda variável, sim. Não, se é como renda variável, você vai tratar como renda variável. Digamos, esses juros que eles pagam, ou os dividendos, seja lá que o nome for, não são em função digamos, da negociação na Bolsa, certo? Não. Pelo que eu estou entendendo, você poderá ter dois tipos de rendimentos. Aquele rendimento, digamos, como se fossem os dividendos que são pagos no Brasil, quando você tem ações de uma empresa, e vai ter aquele rendimento quando você negocia essas ações. Sim, olha só. O dividendos entra como dividendos normal. Sim, existe também... Um ponto é o seguinte, é o dividendo, outro ponto é a valorização... A negociação. Seria a venda, mas não é o caso. Estou perguntando só em relação aos dividendos e como declarar em bens e direitos. Quem é o CNPJ? Que vai usar lá agora no campo que é obrigado a botar o CNPJ, porque uma empresa americana não tem CNPJ e ela é negociada pelo intermediário aqui no Brasil, no caso, o banco da B3. Então, digamos, nesse caso, esses dividendos que são pagos são juros que são pagos, é a remuneração daquele seu capital, isso é ganho de capital. No caso de rendimento exterior, isso é ganho de capital. Ok? 15%. Você vai informar o valor do dólar na data e vai calcular 15% de imposto sobre isso. Aquilo que você ganha como negociação, que eu estou imaginando que você também tenha, digamos, rendimentos oriundos da negociação de compra e venda desses BDRs, isso também é ganho de capital. Ok. Acontece que no informe de rendimentos, eles são distribuídos como de rendimento, como dividendos, e dividendos são isentos. É igual o dividendo que outra empresa brasileira paga. Ele é tratado, no meu informe de rendimento, ele foi informado no campo de dividendos, como é o dividendo de qualquer outra empresa negociada na Bolsa Brasileira. Não, então, certamente tem uma empresa no Brasil digamos, que faz essa intermediação. Então, na verdade, você está recebendo dessa empresa do Brasil. Não importa, você não sabe, digamos, de que empresa você tem ações. Você sabe que você aplicou num lugar, no Brasil. E aí esta empresa distribui o lucro que ela teve para você como dividendo. Você não está recebendo da Apple. Então aí você tá porque... Então, não, olha só. A operação funciona assim na prática. Tem uma empresa brasileira, por exemplo, o Banco da B3. O Banco da B3, ele vai lá na Bolsa Americana e compra ações da Apple. Quando a Apple paga dividendos para ela, ele paga para essa empresa, a B3, o Banco da B3 paga dividendo para mim e é negociar, e no forma de rendimento é dividendos. A única dúvida é o seguinte: você está recebendo rendimento da B3, do Banco da B3. Eu posso botar o CNPJ da empresa que me pagou aqui no Brasil? É o meu entendimento. É só isso. E lá em bens e direitos, botar o CNPJ dessa empresa, é só isso. Porque... Sim. Veja bem, você está aplicando dinheiro no Brasil numa empresa no Brasil. Isso. Diferentemente de você aplicar, porque tem pessoas que aplicam dinheiro lá fora diretamente. Exatamente. Negociam ações lá fora. Então, eu estava entendendo que era esse caso. Não, esse caso... Aplicar diretamente no exterior, esse caso está tudo bem, está tranquilo, que eu negocio também direto nas ações na Bolsa Americana, é tranquilo. Tem uma empresa até brasileira que faz isso, que já dá relatórios, tudo bem. Essa era a minha dúvida com relação aos BDRs, era só isso. Porque você está aplicando mal comparado. Você está aplicando numa empresa no Brasil, você está aplicando num banco, o banco está aplicando aquele seu dinheiro e está lhe rendendo. Isso. Está lhe remunerando.
Então, tudo bem, eu já imaginava que era esse CNPJ mesmo, só queria ter certeza para poder depois não voltar, não dá problema. Sim. Então, é isso aí, então. Para mim tá tudo bem já deu como satisfeita a pergunta. Muito obrigado, Cláudio, pela ajuda. Essa outra pergunta sobre como declarar na prática, em conjunto com o cônjuge. Na prática, eu acho que eu já entendi essa parte aí, que eu tinha uma certa dúvida de declaração em conjunto com o cônjuge, mas é só botar o cônjuge como dependente, não seria isso? Isso. Então, Veja bem, são duas coisas bem diferentes. Você tem a figura, a informação de que tem um cônjuge e tem a informação de quem são seus dependentes. Não importa que o dependente seja cônjuge, não faz diferença nenhuma se o dependente é cônjuge, se é amigo, seja lá o que for. Tá? A informação que você coloca lá como o CPF do cônjuge é para que a Receita, na hora de analisar a sua declaração, analise a do seu cônjuge também, em conjunto. Por quê? Imagine que durante a pandemia você perdeu o seu emprego e não ganhou nada durante 21, ok? Em compensação, sua esposa, sua cônjuge, digamos, teve uma melhoria justamente por conta da pandemia, ela ascendeu, passou a ganhar muito mais. E aí, digamos, você resolveu que devia trabalhar de Uber e aí esperou, preciso comprar um carro para trabalhar de Uber. Aí você vai e compra um carro de R$100 mil. E aí, digamos, por uma razão ou por outra, vocês resolvem fazer declaração em separado. Tá? Então, está lá na sua declaração que você não ganhou nada, ganhou R$15 mil por conta do Uber que você fez e ela ganhou R$200 mil. E aí você aparece lá na sua declaração que você comprou um carro de R$100 mil. Se você olha a declaração, digamos, isoladamente, você vai pensar, como é que o Cláudio conseguiu comprar um carro de R$100 mil se ele ganhou R$15 mil no ano? E aí o que a Receita faz? Ela vai ver se você informou um cônjuge, ela vai buscar a declaração do seu cônjuge e vai ver, bom, quanto o cônjuge ganhou? R$200 mil. Quanto ele gastou? Quer dizer, quanto este cônjuge que ganhou R$200 mil enriqueceu? Nada. Ela simplesmente ganhou os R$200 mil e não fez nada com ele. Significa que ela passou pelo menos R$100 mil para o Cláudio comprar o carro. Entendeu? Essa é a única função de aparecer na declaração, o CPF do cônjuge. Agora, a declaração em conjunto, tanto pode ser da esposa, do filho, do pai, significa que ambos estão fazendo declaração. A declaração é dos dois. Não importa se é cônjuge, se é filho, se é neto, tá? E onde informa da declaração que é em conjunto? Não existe mais essa ideia de declaração em conjunto. Existe declaração com dependente. O dependente é outro declarante. Uma declaração com dependente significa uma declaração em conjunto com outra pessoa. Significa que ambos fizeram declaração. Mal comparando, seria como uma conta conjunta de banco. Todo mundo já tem primeiro titular, segundo titular. Não existe primeiro e segundo titular. Todos são titulares. A menos que a conta seja fulano, digamos, Joaquim e José. Normalmente as contas são Joaquim ou José. Quer dizer, ambos são donos da conta, qualquer dos dois pode movimentar essa conta sem depender do outro. Quando você coloca um e outro, significa que os dois terão que assinar. Ok, tudo bem. Por mim está tudo bem. Está tudo respondido. Próxima pergunta é do Rogério. Sobre descrição dos pagamentos efetuados, é obrigatório? E qual é a forma correta de preenchimento? Não, então, esse ano, uma das novidades da declaração do programa desse ano é você ter a possibilidade de descrever a que se refere aquele pagamento. Para a Receita, isso não tem a menor importância, pelo menos por enquanto. Você pode ali, digamos que você fez um pagamento com código 99, por exemplo, que é seria o mais indicado, e você quer lembrar por que você fez aquele pagamento. Você agora tem um campo para você descrever a que se refere. De repente, por hipótese, eu não consigo imaginar uma coisa, mas aquele campo é opcional, é simplesmente para você descrever, para facilitar a sua vida no futuro, por que você pagou, ok? De repente você fez um pagamento com 99 que não especifica a que se refere. Você coloca lá naquele campo de descrição, a que se refere aquele pagamento para daqui a 1 ano, 2, 3, você conseguir lembrar por que você pagou aquela pessoa. É um campo livre, você coloca o que você quiser. Ok. Agora é a pergunta do Armando. Compra de Bitcoin.
com recursos que constem conta no exterior. Como se declarar exchange não tem CNPJ? Então, veja bem, para quem aplica em Bitcoin, se ele aplica por conta própria, ele tem que preencher o formulário mensalmente, dizendo toda a movimentação dele. Se ele aplica através de uma exchange fora do Brasil, ele também tem esta mesma obrigação de dizer qual foi a movimentação dele, o que ele comprou, o que ele vendeu, quanto foi, toda a movimentação dele, ele é obrigado a fazer isso. Quando ele usa uma exchange no Brasil, ele deixa de ter essa obrigação, por quê? Porque esta exchange vai dar essa informação para a Receita, ok? Então, movimentou Bitcoin é parecido com o controle que você tem quando faz renda variável. Você tem que ter o controle do que comprou, por quanto comprou, o que vendeu, por quanto vendeu, inclusive as trocas. Se você troca de uma moeda para outra, é como se você tivesse alienado aquela e tivesse comprado outra. Então, você tem que ter esse controle mensalmente e informar mensalmente para a Receita. Não basta fazer o controle mensal. Tem que fazer o controle mensal e enviar essa informação para a Receita. Tem um formulário na internet para você fazer esse preenchimento. E envie para a Receita. Próxima pergunta da Dalva. Cliente vendeu o imóvel por 550 mil em fevereiro e comprou outro por 250 mil em outubro, mas não fez o demonstrativo e, portanto, não apurou, deixa eu ver aqui. Ganho de capital. Não apurou o imposto a pagar, pois foi informada que o prazo seria prorrogado até 31 de dezembro de 2021, com base no PL 3884/20, que observei ainda em tramitação. Como proceder? Bom, o que acontece? Eu não lembro agora os valores, mas ele comprou por um valor maior do que o da venda, é isso? Me ajuda. Me rememore. Os valores de compra e de venda. Vou lá. A Dalva. Oi. Oi, Dalva. Pode explicar isso, Leônidas. Quanto custou esse bem? Ele comprou, ele vendeu por 550 e comprou um por preço menor, 250. Tá, então ele teria que apurar o ganho de capital sobre essa diferença. Sim. Porque ele não aplicou o valor total. Então você me disse que ele vendeu em fevereiro, né, e comprou em outubro. Sim, passou de 6 meses, vamos combinar. Passou de 6 meses, então. Só que ele ainda não confessou que deve esse ganho de capital. Perfeito. O que ele vai ter que fazer? O que ele tem que fazer? Ele tem que pegar o programa ganho de capital, apurar o quanto foi esse lucro dele, aplicar o percentual, gerar o DARF e pagar antes de entregar a declaração. Porque ele apurou esse ganho de capital no programa ganho de capital, ele vai exportar esse arquivo, vai importar na declaração e ele vai ficar sabendo quanto, quer dizer, quando ele faz o programa, ele já sabe o quanto ele deve. Se ele vier a pagar antes de confessar, quer dizer, antes de entregar a declaração, ele tem o direito de pagar só com juros Selic, como se fosse aqueles 210 dias. Se ele entregar a declaração primeiro, quer dizer, se ele confessar primeiro e pagar depois, ele vai ter uma multa de 20% além do juros Selic. Sim, aí só pagaria o juros Selic. Se ele pagar antes de entregar, antes de confessar, ele não tem multa, é só juros Selic. Ah, perfeito. Detalhe, se ele fizesse esse movimento, digamos que ele tinha lá apurado as contas, digamos que ele tinha R$10 mil para pagar de imposto. O juros Selic deu, digamos, R$10.500. Só que, como está atrasado, quer dizer, a multa seria de 20%, ele teria mais R$2.000 a pagar. Então, ao invés de pagar R$12.500, ele vai pagar R$10.500. Pagou antes de entregar a declaração. Ele vai confessar a declaração que teve esse ganho de capital, a Receita vai verificar as datas e vai ver que ele está pagando com atraso. Quer dizer, ele pagou depois do prazo. Os sistemas da Receita não estão preparados para aplicar o 143 do CTN, que fala da denúncia espontânea. Então, o que vai acontecer? Ele terá pago R$10.500, a Receita vai entender que ele devia R$12.500 e vai dizer que ele está devendo. Ele vai fazer um processo administrativo muito simples, explicando que, naquele caso, ele usou o artigo 143 do CTN, que fala da denúncia espontânea. E a Receita facilmente vai cancelar essa dívida
relativo à multa dos 20%. Correto. Muito obrigada, Leônidas. Nada. Senhora Sandra Antônio, pode abrir o áudio. Boa tarde. Pode? Eu queria só fazer uma pergunta em cima dessa resposta agora que o Leônidas acabou de dar, que aí, de repente, vai para o final, aí eu acho que a gente se perde. Leônidas, eu tenho uma situação parecida com essa que você acabou de responder agora. Então, assim, a pessoa vendeu por um valor superior e comprou um valor menor. Tá? Então, pelo fato dela não ter usado todo esse valor, ela paga o ganho de capital todo, não abate... Não, sobre a diferença, o que ela não usou. Só sobre o que ela não usou. Ok, tá bom, obrigada, desculpa aí. Quando você puser isso no programa, ele vai te dizer direitinho, ele vai te perguntar se você aplicou sim, não ou parcialmente. Você vai dizer que parcialmente vai informar o valor e o próprio programa vai fazer essa conta e vai calcular sobre a diferença. Tá bom, muito obrigada. Nada. Oi, senhora Sandra Antônio, pode fazer sua pergunta. Tá. Boa tarde a todos. Vocês estão me escutando? Boa tarde. Leônidas, a minha pergunta, até a última live, você falou sobre PGBL, VGBL. Mas eu queria tirar uma dúvida assim mais na prática. Eu sei que o PGBL, se eu estiver errada, me corrige, é os 12% aí, né, da redução sobre a renda anual. E o VGBL é sobre a rentabilidade, certo? É feito pelo formulário simples. Vamos explicar melhor. Quando você aplica em PGBL, P de pato, você pode deduzir você pode colocar como dedução até 12% do seu rendimento. Se você tem um rendimento de 100 mil no ano, se você aplicou, por hipótese, 20 mil reais em PGBL, você vai deduzir 12. Vai pagar imposto sobre 88. Quando você aplica no VGBL, V de vida, você não deduz nada, mas, em compensação, na hora que resgatar, vai pagar só sobre o rendimento. No caso anterior, você vai pagar sobre tudo que você aplicou. Ok, mas aí deixa eu te falar. É uma pessoa que é aposentada, tá? E todo ano eu faço imposto, ele tem um imposto alto a pagar, porque ele não tem despesa, enfim. É viável ele fazer, vamos supor, o PGBL, para no final ele ter essa redução de alguma forma no imposto a pagar? Eu, pessoalmente, diria que não. Por quê? Olha o raciocínio. Quando você aplica, significa que está sobrando dinheiro. Você tem que aplicar isso no final do ano. Então, durante o ano, sobrou dinheiro suficiente para você aplicar, ok? Quando você resgata, é quando você precisa do dinheiro, porque ninguém resgata para, digamos, para ficar olhando para o dinheiro, para botar debaixo do colchão. Ele aplicado está rendendo muito mais. Então, quando você resgata, ou você quer pagar uma dívida, ou você quer dar um presente para alguém, você quer fazer uma viagem, comprar um carro, seja lá o que for. Então, quando você resgata, obviamente você está precisando de todo aquele dinheiro. Você está pretendendo usar todo aquele dinheiro. E é justamente nessa hora do resgate que você vai pagar sobre tudo. Quer dizer, você vai pagar aquilo que você não pagou quando você aplicou. Quer dizer, quando estava sobrando. Entendeu? Por isso que eu não aconselho as pessoas a aplicarem PGBL quando não tem, digamos, a correspondência com o empregador. Quando você tem uma empresa, que a empresa diz, nós temos aqui um plano de previdência privada, você já está ganhando pelo menos 100%. E a empresa diz, você aplica 2% do seu salário e eu cubro os 2%. Independente de que você vai pagar lá na frente, você já está ganhando 100%. Porque tem alguém que está te dando dinheiro a mais do que o rendimento. Agora, no caso de colocar, digamos, por conta própria, eu pessoalmente acho bobagem. Tá, entendido. Agora eu tenho uma outra, de outra forma. Eu posso fazer uma outra pergunta? Claro, sim, faça. Eu já até escrevi aqui, mas aí eu já adianto por aqui. É uma pessoa que quer investir em dólar, quer comprar dólar e no momento certo vai vender o dólar. A gente sabe que o dólar é um bem, certo? E é apurado também o ganho de capital. Mas em que momento é apurado? A partir de qual valor? Isso é na moeda estrangeira ou a gente converte para saber o valor que vai ser apurado o ganho de capital? Entendeu? Então, tentei entendi. mais ou menos. Não entendi perfeitamente.
Veja bem, você tem lá o dinheiro e você, ao invés de aplicar no mercado financeiro brasileiro, você resolve comprar moeda estrangeira. Isso, Bom, isso. Tem o primeiro Dólar. ponto que isso... Sim, seja lá o que for, que moeda Qualquer for. moeda, tá. Sim. O primeiro ponto a considerar é que você não pode comprar moeda estrangeira com fins de, digamos, de especulação, de aplicação. Você só pode comprar moeda estrangeira se você tiver, digamos, com firme propósito de usar numa viagem. Tá? Mas digamos que você estava certo de que ia viajar e aí comprou alguns dólares para essa viagem. E, por alguma razão, quando a pandemia, não viajou. Tá? Mas esse é realmente o motivo da pessoa, você acertou, é isso aí mesmo. Sim, então, nesse caso, digamos, é defensável ela ter comprado dólares, porque ela ia viajar, por alguma razão não viajou e agora resolveu, digamos, se desfazer daqueles dólares. Como essa moeda foi adquirida, essa moeda estrangeira foi adquirida em moeda nacional, você imagina que é como se fosse uma aplicação. Em vez de botar esse dinheiro lá no seu PGBL, ele resolveu comprar dólar. Não é isso porque ela ia viajar, mas é como se fosse. Então, você fez uma aplicação. Quando você resgata isso, quer dizer, quando você reconverte para real, você vai ter aquele ganho com a variação cambial. Se fosse agora, você estaria lascado, porque você comprou dólar 5,60, agora está 5,40. Exatamente. Mas, na hipótese de você ter lucro, comprar por 5 e vender a 5,40, por exemplo, você lucrou, você vai pagar 15% sobre essa variação cambial. Isso é ganho de capital. Ok? Alienação de moeda em espécie. Diferentemente, imagine que essa pessoa comprou uma merreca de dólares e conseguiu viajar. Foi lá para a Disney, passeia lá, e aí, como ele falava muito bem inglês, era muito bonito, era um jovem, bonito, coisa e tal, alguém lá da Disney, poxa, eu estava precisando de alguém aqui para trabalhar conosco. Você topa trabalhar conosco? Ah, tudo bem. Ele conseguiu um visto lá permanente, ficou trabalhando lá 2 anos nos Estados Unidos e ganhou em dólar. Mas ele não gostou de morar lá e agora resolveu voltar para o Brasil. E quando volta para o Brasil, ele traz lá os 100 mil dólares que ele conseguiu amealhar nesses 2 anos de trabalho lá. Significa que ele não procurou investir, ele ganhou em moeda, como teria ganho no Brasil, em real. Só que ele estava fora do Brasil, ganhou em moeda estrangeira. Ok? Até aí deu para entender? Deu, estou acompanhando. Quando ele retorna para o Brasil e traz esses 100 mil dólares, se ele vier a vender todo ou parte desses 100 mil dólares, ele não vai ter que pagar sobre a variação cambial. Entendeu? Nesse caso, né? Nesse caso, porque ele adquiriu já a origem, era moeda estrangeira. Ah, tá, entendi. Mas se não foi isso, foi no caso lá da viagem, ele não pôde, aí foi 15% vender... 15% sobre a diferença... 15%? Sobre o que ele pagou e sobre o que ele vendeu. Quer dizer, sobre o valor da venda menos o valor da aquisição. Perfeito. Mas na hora lá na declaração, isso é colocado na moeda nossa aqui, normal, claro. Sim, então, né? ele vai por alguém de capital no programa Ganho de Capital. Aí o programa Ganho de Capital vai te perguntar o valor da cotação da data da compra e o valor da cotação na data da venda. Perfeito. Entendido. Bom, assim, entendido. Já Perfeito. que estamos falando disso, um detalhe. Quando você tem bens no exterior, você não muda o valor desse bem todo ano. Digamos que essa pessoa tinha lá, esse que viajou, trouxe 100 mil dólares na mala. Passou na alfândega, mostrou a origem daqueles 100 mil dólares, que aqueles 100 mil dólares estavam numa conta no exterior. Ele mostrou a origem e foi para casa com 100 mil dólares. Não foi assaltado no caminho, então tem guardado na casa dele aos 100 mil dólares. Ok? Certo. Então, caramba, eu ia explicar uma coisa e me perdi. Assim, bom, e aí o que acontece? Ele tem que informar o valor daqueles dólares na data da aquisição. Tá? Então, digamos que quando ele adquiriu esses dólares, estava R$3. Ele tem 100 mil dólares que custaram a ele R$300 mil. Ok? Ele não pode... E aí, digamos, passado no ano seguinte, o dólar passou para R$4. Ele não pode aumentar de 300 para 400 mil. Tá? Ainda que naquele momento esteja valendo 4, por quê? Porque custou a ele R$300 mil. Tá? Na hora que ele vier a vender, aí sim ele vai calcular o quanto vale e vai ter o lucro.
Se a origem foi moeda nacional, ele vai pagar 15% sobre essa diferença. Se a origem foi moeda estrangeira, originalmente era moeda estrangeira, essa diferença vai ser rendimento isento, variação cambial. Tá? Perfeito. Entendido. Então, se você tem bens no exterior, não se pode... seria a mesma coisa que você ficar valorizando seu imóvel. Você comprou um imóvel hoje por R$100 mil. Aí, no ano seguinte, o metrô passou na sua porta, valorizou para caramba esse imóvel. Você diz, opa, o metrô passou aqui, esse imóvel agora está valendo 200, vou colocar na minha declaração 200. Não, você não tem como justificar aquele aumento de 100 para 200, a mesma coisa dos dólares. Você tinha $100 mil que lhe custaram R$300 mil. Agora continua com os $100 mil que hoje valem R$400 mil. Mas lhe custou 300. Você não pode mexer naquilo, ok? Entendido. Obrigada, Leônidas, pelas respostas. Mais uma pergunta no chat, Leônidas. Como fazer a declaração final de espólio, já que não houve inventário, pois o falecido não deixou bens? Não, se não deixou bens, não há que se falar em inventário. Inventário é aquilo que se faz para definir quem fica com o quê do pedaço de bens que o falecido deixou. Se não deixou bens, não há que se falar em final de espólio. Se fosse o caso, digamos que essa pessoa não tinha bem nenhum, mas ganhava muito bem, tinha uma retenção alta de fonte e, digamos, teve muita despesa médica antes de morrer. Os herdeiros, quer dizer, os parentes, mulher, os ascendentes ou descendentes, eles podem perfeitamente fazer uma declaração de ajuste, não é declaração de final de espólio, porque não houve inventário, fazer uma declaração de ajuste, eles vão apurar uma restituição, porque ele ganhava bem, teve muita retenção na fonte e teve muita dedução. Eles vão fazer essa declaração, vão apurar o imposto a restituir e vão poder receber essa restituição. Ok. Próxima pergunta, Tereza. Dependente. Filho ainda estuda, que completou 25 anos no ano de 2021. Pode ainda ser incluso na declaração de 2022? Então, os filhos podem ser dependentes até 24 anos, se cursando universidade, pós-graduação ou curso técnico profissionalizante. E a pessoa tem 24 anos até a véspera de completar 25. Então, se ele completou 25 anos, dia 31 de dezembro, ele pode ser dependente o ano inteiro. Se ele completou 25 anos, dia 2 de março, ele pode ser dependente janeiro, fevereiro. Tá? E aí ela pode deduzir as despesas que ela teve com ele no período em que ele ainda tinha 24 anos. Quer dizer, dependente não é pro rata. Aquele valor merreca de dependente, 2.275, você não rateia por mês. Então, você vai deduzir aquele valor de dependente, tanto se, digamos, para um parente, para um dependente seu que morreu dia 1º de janeiro, ou para um filho que nasceu 31 de dezembro. Agora, as despesas, você só pode deduzi-las no período em que ele foi seu dependente. Quer dizer, no caso desse filho, completou 25 anos por hipótese dia 1º de julho. Você vai poder deduzir o plano de saúde e as despesas com instrução de janeiro a junho. Tá? A partir de julho, ele completou 25 anos, deixa de ser seu dependente, você não pode mais deduzir aquelas despesas relativas a ele. E aposentado do INSS, com mais de 80 anos, quando recebe uma indenização por danos morais, soma este valor com a parte isenta da aposentadoria, para verificar se continua enquadrado da não obrigatoriedade de declarar até 40 mil. Ou pelo todo, parte isenta e não isenta, 28.559,70 centavos. Se a pessoa recebeu uma indenização por dano moral ou material, isso é rendimento isento. Se ele recebeu, digamos, uma merreca lá do INSS, digamos, R$5 mil, porque a maior parte dele era aquela parcela de 65 anos ou mais, 24.751,74. Quer dizer, pelos 24.751,74, que é rendimento isento, ele não está obrigado. Pelos 5 mil de rendimento tributável que ele recebeu como aposentadoria, também não estaria obrigado. Mas se ele recebeu, digamos, R$30 mil de indenização, somado aos 20, passou aos 24, passou dos 40, então estará obrigado. Pergunta do Sérgio Moraes. No caso de denúncia espontânea, como gerar um DARF sem a multa de mora?
pois os programas da Receita de Geração do DARF calculam com a multa de mora. Então, hoje em dia é difícil você conseguir, especialmente no ganho de capital, você não consegue gerar um DARF de ganho de capital com um código de barra. Essa é até uma novidade na declaração deste ano, que a partir desse ano, todos os DARFs que saem do programa do Imposto de Renda têm código de barra e QR Code para o PIX. O ganho de capital é o único que ainda não tem. A perspectiva é que logo terá, quando você apurar um ganho de capital, o DARF vai sair com código de barra. Ainda não tem. Então, você pode gerar esse DARF no Sicalc, ele vai sair sem o código de barra e sem a multa. Você passa um branquinho lá na multa, refaz a conta e paga no Internet Bank, que, digamos, não vai ter problema nenhum. Ok. E a última pergunta para fechar agora, Gisele, tem mais alguma pergunta? Tenho. Desculpa, Leônidas, eu não vou te segurar muito, não. É só uma curiosidade, o Cláudio estava falando, contas, hoje em dia, muitas pessoas, por exemplo, eu e meu pai temos conta conjunta. Ele tem aplicações que o CPF, ele é o titular, né? E eu sou a EO, enfim, EO. E a gente faz declaração separada, ok. Acontece alguma coisa, como é que eu justifico? Eu posso passar esses 50% teóricos meus para minha conta, justificando que eu era uma conta conjunta com ele? Em tese, até pode. O que acontece na prática? Digamos o seu pai, ele tem lá o rendimento dele e aquela aplicação, apesar de ser em conjunto com você, é só para facilitar na eventualidade da falta dele ou, digamos, da impossibilidade dele movimentar a conta, você poder movimentar com ele. Mas você, digamos que você não tem rendimento nenhum, simplesmente participa dessa conta. Significa que o rendimento todo, quer dizer, aquele valor na conta é só dele. No caso digamos, desta pessoa vir a faltar, se essa pessoa tiver outros herdeiros, além daquele co-titular da conta, certamente eles vão chiar se você passar a mão nos 50%. Mas, opa, o que há? Você não contribuiu com nada? Exato. Vamos retirar esse dinheiro aqui entre nós, que somos os herdeiros. Porque esse co-titular pode nem ser herdeiro. Estou querendo generalizar, não particularizar para você. Então, o correto seria, digamos, isso entrar numa partilha entre os herdeiros e ser dividido. Agora, se, digamos, não houver esse interesse dos herdeiros, você pode perfeitamente entender que 50% é seu, 50% é dele. E eu justifico que era na minha declaração que esse valor que está entrando, vamos supor, que eu não tenho renda, é da conta que era conjunta com meu pai, CPF tal. Olha só, porque no mínimo, tacitamente, ele lhe fez uma doação, quando permitiu que você entrasse na conta e não definiu qual era o percentual. Sim. Tá? Se na declaração dele define o percentual, conta em conjunto com Gisele, sendo que 80% são meus e 20% é dela. Ou então, conta conjunto com a Gisele, mas ela não tem direito nenhum a essa conta, que é tudo meu. Se ele não define isso, eu diria que tacitamente ele disse que 50% era seu. Sim. E numa eventualidade, eu passo, quer dizer, como ele não fala nada, eu passo para a minha conta, teoricamente, e justifico na descrição que é valor apropriado de 50% da conta conjunta com fulano de tal. Sim. E você consegue provar isso fácil. Porque o que a gente vê muito é que essas contas, quando acontece alguma coisa, o banco bloqueia quando você informa o falecimento, enfim, o banco bloqueia totalmente, e isso vai para um inventário e te cobra um imposto sobre aquele dinheiro, mas que, teoricamente, você já tem 50%. Então, aquilo não faz parte de um inventário, não faria. Então, mas o que acontece? Ninguém tem certeza disso. Nesse caso, por exemplo, digamos, a pessoa colocou um outro lá, digamos, como co-titular, por uma razão ou outra que não, digamos, ser ascendente ou descendente. Sim. Porque, digamos, morava sozinho, os parentes, os herdeiros estavam longe, etc. Então, essa pessoa, em tese, não teria o direito desses 50%. E aí o banco bloqueia para quê? Para que seja aberto o inventário justamente para definir de quem é aquele dinheiro. É do co-titular ou dos herdeiros? Entendi.
É porque isso é muito confuso, porque muitas vezes os dois participam daquela aplicação. E aí a gente vê um monte, quer dizer, os 100% indo para um inventário, né? E pagar imposto sobre este dinheiro, né? Então, a orientação como prevenção é ficar de olho. Falecido faleceu, vá lá e pegue todo o dinheiro da conta. Não comunique. Não, pegue antes da comunicação. Não, a comunicação, você não precisa comunicar. O cartório vai avisar a Receita vai sensibilizar o cadastro dizendo que aquele CPF agora é de um titular falecido. Então, o banco fica sabendo. Quase que imediatamente o banco fica sabendo. Você tem que ir lá cedo, logo que houver o óbito, e pegar o dinheiro. Entendi. É que a gente vê muito isso. Depois, se explicar com os herdeiros. Não. É porque o que eu tenho visto é que falece o pai, só tem 3 herdeiros, 3 irmãos, sem problema nenhum, sem discussão. Mas, às vezes, você paga... Um já tinha acesso à conta justamente para ajudar o pai a movimentar, e acaba se pagando o imposto de transmissão sobre os 100%. Eles esquecem que tem um segundo CPF na conta. Sim. E ninguém reclama, ninguém discute. Não sabe. Então, o banco realmente bloqueia porque ele não sabe se realmente aquele 50% é daquela pessoa. Sim. Ou qual o percentual dele. Entendi. Aí, no inventário, cabe a você falar, epa, esses 50% não pertence, quer dizer, não faz parte do inventário. Você questiona ao Estado isso, você, enfim, na hora da escritura pública. Pensa no contrário. O idoso tinha lá um amigo, digamos, novo, e tinha uma conta conjunta lá, e só o idoso ganhava. O segundo titular nem trabalhava. Só que esse segundo titular foi para a farra, bebeu demais, bateu com o carro e morreu. Quando a Receita souber, quer dizer, o cartório avisa a Receita que o jovem morreu, a Receita avisa o banco e o banco bloqueia a conta. Está aí o idoso lascado. Porque 100% é dele, o jovem não contribui com nada, e ele lascou-se. Caramba, tem razão. Tudo tem 2 lados. Sempre tem 2 lados. Obrigada, Leônidas. Muito obrigada. Seu Leônidas, dá um tempinho de responder mais 2 perguntas ou não? Sim. Manda. Pode mandar. Da Tereza aqui no chat e depois é da Sandra Antônio. A Tereza usou o cheque especial, valor menor que 5.000. Precisa declarar em dívida e ônus reais, assim como conta corrente remunerada com valor de rendimento irrisório menor que R$10? Eu diria que não faz diferença, não. Com certeza não. Eu diria que esses valores, limites, estão muito baixos, nunca pensaram, quer dizer, nunca tomaram iniciativa de alterá-los, que é uma bobagem. Eu não colocaria, não. Tá. E, senhora Sandra, Antônio, pode abrir o microfone. Oi. Leônidas, eu sei que você vai fazer uma palestra aí da malha fina, mas deixa eu só me antecipar. Eu tenho um cliente que caiu em malha fina, então eu abri um processo digital pelo ECAC. E enviei as documentações que neles pediram, né, lá das pendências, que é um informe de rendimento, que eles não sei por que não aceitaram, o CNPJ, alguma situação. E eu estou nesse aguardo. Aí, como é que funciona isso? Eles me dão essa resposta assim, não sei se eu posso aguardar, esperar, sem preocupação? Como é que é isso assim da malha fina, já que ele foi notificado, entendeu? Ele foi intimado? Não, ele foi intimado. Eu entrei no ECAC, como eu visualizo, abri um código de acesso e vi que ele está em malha fina, que dá para a gente ver. Então, olha só. Então, você fez uma antecipação de malha. Antecipação de malha, exatamente. Você viu que estava na malha e se antecipou. Isso. E aí eu chamaria a atenção do seguinte. Você fez essa antecipação baseada no que aparece no chat, lá na internet. Exatamente. Digamos, possível inconsistência nos rendimentos. Tá? E aí tem algumas possibilidades. Não é tão simples assim. Ali na internet está mostrando, digamos, o que é, digamos que é o maior problema, digamos assim.
mas pode ser que, na hora digamos, de sair uma intimação, ou na hora que imagino que o fiscal recebe essa sua antecipação de malha, seu pedido de antecipação de malha, e olha lá e desconfia que alguns dependentes desconfia que não existam aqueles dependentes. Você, digamos, omitiu um rendimento, por isso você caiu na malha, supostamente omitiu, mas você prova que não omitiu, simplesmente você errou no CNPJ da fonte pagadora. Esses não. O negócio é o seguinte, esse CNPJ, digamos, o rendimento é esse, está certinho, só que eu errei no CNPJ da fonte pagadora. O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, andou mudando o CNPJ do ano passado. Eu tinha na minha máquina o CNPJ de 2 anos atrás, repeti, porque eu não mudei de fonte pagadora, e o CNPJ estava errado. Vocês estão achando que eu omiti, mas não omiti. Tanto é que o valor é igualzinho. O fiscal pega, olha aquela sua explicação, diz, realmente, ela errou aqui no CNPJ. Mas ela aqui botou 5 dependentes e não está com cara de que são dependentes, não. Eu vou mandar uma intimação para ela pedindo para justificar, além do rendimento, esses 5 dependentes. Então, corre o risco de... Quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Quando você faz uma antecipação de malha, não quer dizer que o seu problema seja só aquele que aparece na internet. Ok? Se você vier a ser intimado, pode ter mais alguma coisa além daquilo que aparece. Por exemplo, despesa médica. Aparece lá plano de saúde. Só que, além do plano de saúde, você tem mais 5 médicos. Pode, se você faz uma antecipação e manda só o comprovante do plano de saúde, os outros 5 médicos, apesar de não aparecerem lá, não confirmaram que receberam. E aí o fiscal pode achar que você não juntou os 5 comprovantes dos médicos porque você não os tinha e glosar aquele seu médico. Tá? Esta é uma possibilidade. Outra possibilidade, você fez a antecipação de malha e veio, antes de ser resolvido, a declaração está lá em processamento e você recebe uma intimação que aparentemente tem as mesmas, as mesmas coisas, te pede as mesmas coisas que você viu na internet e mandou a informação. Significa que o fiscal foi bonzinho e viu que aquilo que você mandou não é suficiente para convencê-lo. Então, ele te manda uma intimação, talvez detalhando um pouco melhor, para te dar chance de mandar de novo os documentos. E aí, nesse caso, não acredite que, digamos, você recebeu a intimação porque o fiscal não viu. Não, eu já mandei, ele mandou a intimação, mas eu já mandei, eu não quero nem saber. Ele que veja aquilo que eu já mandei. Vai se dar mal, porque ele vai considerar que você não atendeu e vai glosar tudo. Tá? Mas olha só, Leônidas, eu sei, mas já que existe essa possibilidade de a gente fazer isso lá pelo ECAC, pela internet, além disso, eles vão mandar também uma notificação para o cliente, é isso? Não, isso que eu fiz. Então, eu estou dizendo é o que pode acontecer, não é o que vai acontecer. Pode acontecer do fiscal não sentir firmeza naqueles documentos que você mandou e intimar, apresentar alguma outra coisa. O que eu quero chamar a atenção é que, numa situação dessas, não acredite que o que você já mandou é suficiente. Se ele mandou uma intimação, ele está te alertando que aquilo que você mandou não está bom. Tá? Procure ver direitinho, juntar mais alguma coisa, explicar melhor, especialmente se for despesa médica, junte todas as despesas médicas e mande de novo. Tá? O alerta que eu faço é esse. Eles voltam a dar um retorno para a gente da mesma forma, dizendo alguma situação ou não? Desde o momento que eu mandei o processo, eles não mandam? Não existe essa comunicação. Tá. Entendi, a comunicação vai ser através de uma nova intimação. A notificação, existem duas correspondências da Receita, intimação e notificação. A intimação é quando a Receita não tem certeza de que você está errada. Tá? Ela manda uma intimação e te dá a chance de juntar a documentação para você provar que você está certa. Quando ela te manda uma notificação, é quando ela tem certeza de que você está errada e aí ela já alterou sua declaração. Então, você pode receber uma notificação depois de ter recebido uma intimação ou antes. Por exemplo, digamos que você, nesse caso aí dessa suposta omissão de rendimentos, você colocou lá o seu rendimento que você recebeu, só que você colocou com o CNPJ errado. E, por alguma razão, você errou lá nos centavos. O valor que você colocou era um pouco diferente do que a sua empresa informou. Se for o valor igualzinho, o processamento ele é capaz de verificar que você errou só no CNPJ.
Agora, se tiver alguma diferença, o processamento não vai entender que aquele CNPJ foi colocado errado, ele vai entender que você omitiu o rendimento. Nesse caso, a Receita tem certeza que você errou, e ela já lhe notifica. Agora, no caso de uma despesa médica, o fato de, digamos, não ter a confirmação pelo médico, atualmente, não é certeza de que você não pagou. Então, ela desconfia de que a sua declaração está errada. Como ela desconfia, ela lhe intima para juntar a documentação. Ok? Ok. Muito obrigado, Leônidas. Estava realmente preocupado. Ok, muito obrigado. Mas não fique não, que está demorado mesmo. Não, pois é, isso que deixa a gente preocupada. Para quem já fez o DDA de antecipação ou de resposta à intimação, não se preocupe que, neste momento, atrasar muito está normal. Não é o esperado, não está normal. Ok, obrigada. Nada. Ótimo. Então, Leônidas, chegamos ao fim. O senhor tem mais algo a acrescentar? O que eu queria acrescentar é só agradecer mais uma vez, dizer que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha valido a pena vocês terem perdido esse tempo aqui comigo. E simplesmente agradecer. Me colocar à disposição, sempre que precisarem, estarei sempre pronto a ajudar. Nunca perda de tempo quando há uma conversa online com o senhor. Saiba disso. Obrigado. Com licença. Muito obrigada. Obrigada, Leônidas. Vou te procurar, com certeza. Pode procurar. Se me permitem. Pois não, desde Clay. Então, se me permitem, Leônidas, enquanto estávamos aqui, eu estou acompanhando mesmo, eu estava de moto, né? As últimas meia hora eu estava de moto, mas estava ouvindo a explanação, né? Muito pertinente, né? Inclusive, gostei muito dessa questão de espólio, né? Inventário, isso é bem atual e acontece a todo instante, ainda mais com contas bancárias, né? As contas, né, duplas, né? Mas, enfim, é só para dar uma informação, Leônidas, que sobre o plano de saúde, né, a questão que eu levantei, a Unimed acabou de me responder, né? Eu fiz uma solicitação na Unimed e ela diz que eu tenho que utilizar o CNPJ e o nome do sindicato, porque o sindicato é uma administradora de plano de saúde, como o senhor falou, né, que poderia ser, né? Então, são eles que não estão fazendo a Admed, no caso. Né? Se eles entendem se o sindicato é uma administradora... Não. O sindicato, por si só, não é uma administradora de plano de saúde, não. O sindicato pode constituir uma administradora de plano de saúde. São coisas diferentes. Isso, foi o que eles fizeram. Então, se o sindicato constituiu uma administradora, essa obrigação é do sindicato. Quer dizer, da administradora de plano de saúde do sindicato. Agora, o sindicato, por si só, não é administradora de plano de saúde, não. Perfeito. Tá bom? É isso aí. Tá bom. Obrigado. Forte abraço. Presidente, a senhora tem algo mais a declarar? Seu microfone está fechado, presidente. A gente fecha o microfone para não ter interferência aí na palestra e depois esquece de abrir. Mas vejo essa formatação das pessoas fazerem suas próprias perguntas, porque é muito mais fácil o Leônidas entender qual é a situação de cada um do que nós queremos transmitir aí algum detalhe. E assim fica mais, no meu olhar, mais objetivo e mais direto nos nossos entendimentos. E é bom porque a gente vai anotando uma série de dúvidas apresentadas que também serve para nós. Então, Leônidas, obrigada aí pela sua disponibilidade, seu time, que é rapidinho, com tanta vivência, né? Nada como ter vivência, e é sempre um prazer estar com você, é um prazer estar com todos os colegas, obrigada pela participação, porque sem vocês a gente não consegue resolver e ajudar. Então, essa participação é muito importante, passe para nós, e o Leônidas não apenas aí nessa época de imposto de renda, mas até depois, durante o exercício, durante o ano, a gente às vezes tem alguns questionamentos, passe para nós que a gente marca aí uma outra conversa, um bate-papo, além daquele presencial
que nós já combinamos, certo? Perfeito. Então, obrigada a todos, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Se Deus quiser, presencialmente. Isso aí.